Boneco de Lego. Sempre gostei de blocos de montar. Desde criança passava horas e horas encaixando peças e criando pequenos mundos, como se cada combinação pudesse ganhar vida na minha mente. Quando adulto, a coleção só aumentou. Minifiguras raras, edições limitadas, cenários inteiros guardados em prateleiras. Muitos achavam estranho um homem de quase 30 anos ter tanto apego a brinquedos infantis, mas para mim, aqueles blocos eram mais do que simples brinquedos. Eram parte da minha história, um vínculo com minha infância solitária. Numa tarde chuvosa, andando por uma feira de antiguidades, encontrei uma caixa empoeirada de Lego, sem marca registrada, com o simples rótulo escrito à mão: lote único, raro. O vendedor, um senhor de olhar fundo e mãos trêmulas, disse em voz baixa que aquele conjunto não era comum e que nunca deveria ser desmontado completamente depois de montado. Ri, achando que fosse uma tentativa de valorizar a venda com alguma lenda inventada. Mas comprei mesmo assim. Em casa, abri a caixa. O cheiro de mofo e poeira me invadiu. Mas as peças estavam intactas. Eram diferentes das convencionais. Mais pesadas, ásperas ao toque, com um tom de vermelho e amarelo que parecia orgânico. Comecei a montar sem instruções, como se minhas mãos soubessem sozinhas o que fazer. Em poucas horas montei um boneco de Lego simples, com camiseta vermelha e calça azul. O rosto, entretanto, tinha algo perturbador. Os olhos eram quadrados demais, pretos demais, como pequenos buracos que pareciam me observar. Coloquei-o na prateleira do meu quarto, junto com os outros. Mas naquela noite acordei com um som estranho. Clique, clique, clique. Era o som inconfundível de peças de Lego se encaixando. Sentei na cama, apavorado, e acendi a luz. O boneco que antes estava inteiro na prateleira, agora estava desmontado no chão, suas peças espalhadas em uma ordem estranha. Aproximando-me, percebi que elas formavam uma palavra. Olhe. Um arrepio percorreu minha espinha. Olhar para onde? O coração batia acelerado, e quase sem pensar, virei a cabeça para o espelho no canto do quarto. No reflexo, atrás de mim, estava uma versão muito maior do mesmo boneco, com quase 2 metros de altura, feito das mesmas peças vermelhas e amarelas. Seus olhos negros estavam fixos em mim, e em sua respiração havia um som de fricção, como blocos se encaixando uns nos outros. Virei imediatamente para trás, mas o quarto estava vazio. Olhei de novo para o espelho. A criatura ainda estava lá. Paralisado, senti o ar ficar mais pesado. Sem conseguir raciocinar, corri, chutei as peças no chão e joguei tudo dentro da caixa empoeirada. O barulho parou. Passei o resto da noite em claro, tentando acreditar que era fruto do sono ou da minha imaginação. Nos dias seguintes, evitei olhar para o boneco. Guardei a caixa no armário, mas sempre que entrava no quarto, tinha a sensação de que alguém estava me observando. De madrugada, o som voltava. Clique, clique, clique. O medo crescia a cada noite. Uma semana depois, acordei com aquele som mais alto, como se algo estivesse sendo montado com pressa. Quando acendi a luz, percebi que a caixa estava aberta. As peças estavam espalhadas pelo chão novamente, mas dessa vez formavam uma frase mais longa. Você não deveria ter me desfeito. Senti minhas pernas fraquejarem. Peguei o celular, tentando filmar ou registrar, mas a tela travava sempre que apontava para as peças. O suor escorria pela minha testa. Resolvi destruir de vez aquele boneco. Peguei um martelo e comecei a quebrar peça por peça. Mas ao bater, não ouvi o som de plástico. Ouvi algo semelhante a ossos se partindo. O barulho ecoava pelo quarto, e de repente, o cheiro metálico de sangue invadiu o ar. Olhei para minhas mãos. As peças, ao serem esmagadas, deixavam marcas vermelhas, como se sangrassem. Gritei e soltei o martelo, correndo para o banheiro para lavar o sangue que grudava em mim. Quando voltei, o boneco estava intacto, parado no meio do quarto, olhando para mim com seus olhos negros. A partir daquela noite, minha vida se transformou em um pesadelo constante. O boneco aparecia em lugares diferentes, na mesa da cozinha, ao lado da cama, até no carro. Sempre inteiro, sempre olhando. Certa madrugada, acordei sufocado. Algo pesado pressionava meu peito. Quando abri os olhos, vi a versão gigante do boneco, do reflexo do espelho, agora em carne e osso de blocos. Ele me segurava, e o som de peças se encaixando ecoava dentro da minha cabeça. Tentei gritar, mas nada saiu. O boneco aproximou o rosto do meu e, com uma voz grave, metálica, que parecia vir de dentro das paredes, disse apenas: "Olhe." Minha visão escureceu. Quando acordei, estava sozinho no quarto.
O boneco pequeno estava de volta à prateleira, intacto. Mas dessa vez, meu reflexo no espelho não era o mesmo. Meus olhos tinham se transformado em buracos negros quadrados, iguais aos dele. Entendi que não havia mais saída. Agora eu era parte dele, parte daquela construção amaldiçoada. As pessoas que entram no meu quarto dizem que sentem arrepios ao passar diante do espelho. Algumas juram ver uma figura atrás delas, formada por blocos, sempre crescendo, sempre esperando. E nas madrugadas, quando o silêncio domina a casa, o som retorna. Clique, clique, clique. É ele montando. Ou talvez seja eu. O Funko amaldiçoado. Lucas sempre foi apaixonado por colecionar bonecos. Desde criança, passava horas olhando prateleiras de lojas de brinquedos, admirando figuras de ação e miniaturas. Já adulto, sua obsessão tomou outra forma, os Funko Pop. Cada visita a convenções, feiras e lojas especializadas se transformava em uma caça ao tesouro. Seu quarto, no apartamento onde morava sozinho, já não tinha espaço livre nas prateleiras. Bonecos alinhados ainda dentro das caixas originais observavam silenciosamente cada movimento dele, como uma plateia imóvel e de olhos grandes demais. Mas havia um que ele ainda não tinha. Um Funko raro, de edição limitada, que nunca fora oficialmente lançado ao público. Ele ouvira falar apenas em fóruns obscuros da internet, onde colecionadores comentavam sobre protótipos fabricados em pequenas quantidades, às vezes até feitos manualmente por funcionários das fábricas. A lenda dizia que esse Funko havia sido inspirado em um personagem cancelado de uma série de terror antiga, e que a própria empresa se recusava a confirmar sua existência. Numa noite de insônia navegando em um site de leilões, Lucas o encontrou. A foto era borrada, mas inconfundível. A caixa branca e preta, com o número 000 no canto, e dentro dela, o boneco de olhos negros brilhantes, com um sorriso largo demais para o padrão da marca. O vendedor não tinha avaliações, apenas um perfil criado há poucos dias, mas Lucas não resistiu. Comprou. 2 dias depois, o pacote chegou. O cheiro foi a primeira coisa que o incomodou. Não era o cheiro de plástico novo, mas algo rançoso, lembrando ferro enferrujado misturado a mofo. A caixa, embora intacta, parecia mais velha, como se tivesse sido esquecida em um porão úmido por décadas. Ao retirar o Funko, Lucas notou o detalhe que não aparecia na foto. Os olhos não eram apenas pintados de preto, pareciam feitos de vidro, refletindo a luz com uma intensidade incômoda. Ele o colocou na prateleira, ao lado dos outros, e tentou ignorar o incômodo. Mas naquela noite os problemas começaram. Lucas acordou com um barulho metálico, como um leve arranhar vindo da estante. Abriu os olhos e, no escuro do quarto, jurou ver um vulto baixo se movendo. Acendeu a luz e tudo estava em ordem, exceto por um detalhe. O Funko novo não estava mais dentro da caixa. Ele o encontrou no chão, deitado de lado, como se tivesse caído. Recolocou-o no lugar, fechou a caixa e até a prendeu com fita adesiva. Mas na manhã seguinte, a fita estava cortada e o boneco estava de novo fora da embalagem. Lucas riu nervoso, dizendo a si mesmo que provavelmente era apenas sua imaginação misturada com o estresse do trabalho. Mas então vieram os sonhos. Nas noites seguintes, sonhava sempre a mesma coisa. Caminhava por corredores infinitos, estreitos e sem janelas, iluminados por lâmpadas fracas que piscavam. Ao fundo, ouvia o som de pés pequenos correndo. Quando olhava para trás, o via. O Funko, agora do tamanho de uma criança, seguia-o com seu sorriso largo e olhos de vidro que refletiam a luz amarelada. Você é meu agora, murmurava uma voz ecoando pelo corredor. Lucas sempre acordava suando frio, com o coração disparado. E sem surpresa, o boneco nunca estava onde deveria estar. Com o passar dos dias, o apartamento começou a mudar. As lâmpadas queimavam com frequência, portas rangiam sem vento algum, e os outros Funkos, antes organizados, apareciam em posições diferentes, como se estivessem inclinando as cabeças para observar. Mas nada se comparava ao Funko amaldiçoado. Certa noite, Lucas levantou para beber água. Ao passar pela sala, congelou. O Funko estava sentado no sofá, com as perninhas curtas balançando na beira da almofada, como uma criança esperando um desenho começar na TV. Ele piscou os olhos e o boneco já estava na prateleira, imóvel. O pior foi quando começou a ouvir passos dentro do apartamento. Passos leves, curtos, sempre durante a madrugada. Um arrastar de plástico no piso e, às vezes, uma risadinha abafada. Desesperado para provar a si mesmo que não estava enlouquecendo,
Lucas decidiu instalar uma câmera no quarto. Deixou gravando durante a noite, enquanto dormia. Na manhã seguinte, revisou a filmagem. As primeiras horas estavam normais. Mas por volta das 3 da manhã, a câmera captou o movimento. A caixa do Funko caiu sozinha no chão. Depois, lentamente, a pequena figura de plástico se levantou. Os olhos de vidro refletiram o brilho da câmera. O boneco virou a cabeça em direção à cama, onde Lucas dormia profundamente. Então caminhou até a beira da cama, subiu com esforço e ficou ali, imóvel, observando-o dormir por horas. Às vezes, inclinava a cabeça para os lados, como se estudasse sua respiração. E no final do vídeo, antes da gravação se encerrar, o Funko virou lentamente a cabeça em direção à câmera e sorriu ainda mais, revelando dentes finos que não deveriam estar ali. Lucas derrubou o notebook no chão e desligou o aparelho. Ele tentou se livrar do boneco. Jogou-o no lixo, levou para longe, deixou-o em um container. Mas na manhã seguinte, lá estava ele de volta na prateleira. Intacto, observando. Lucas começou a perder peso, dormir pouco e evitar o próprio apartamento. Mas mesmo fora, no trabalho ou no metrô, tinha a sensação de estar sendo observado. Via reflexos de olhos negros em vitrines, em janelas, até em telas de celular. Uma noite, ao voltar para casa, encontrou todas as luzes apagadas. No centro da sala, os Funkos estavam dispostos em círculo, e no meio deles, o Funko amaldiçoado. O sorriso agora era grotesco, e seus olhos de vidro brilhavam em vermelho. Agora somos uma coleção, e você é parte dela. A voz ecoou, desta vez clara, vinda de dentro do crânio de Lucas. Dias depois, vizinhos estranharam o cheiro vindo do apartamento. A polícia arrombou a porta. O lugar estava imaculado, exceto por um detalhe. Não havia móveis, roupas ou utensílios. Apenas prateleiras cheias de Funkos, todos ainda dentro das caixas, alinhados perfeitamente. Entre eles, um novo boneco, número 001, mostrava um homem de expressão assustada, com barba por fazer, camiseta simples e calça jeans. O olhar de vidro refletia a luz da lanterna dos policiais. E na base da caixa, o nome, Lucas. O retorno do boneco fofão. Na pequena cidade de Vila Aurora, ninguém podia esquecer as manhãs de sábado, quando a televisão transmitia desenhos antigos. Entre eles, um era mais amado pelas crianças, o boneco fofão. Com suas bochechas rosadas, cabelos volumosos e sorriso permanente, ele parecia inofensivo. Mas havia algo estranho, algo que ninguém se atrevia a admitir em voz alta. Tudo começou quando Bruno, um adolescente curioso e fã de brinquedos antigos, encontrou uma caixa empoeirada no sótão de sua avó. Dentro dela, repousava um boneco fofão, tão intacto que parecia ter sido recém-comprado. Mas algo nos olhos vidrados do boneco fez Bruno estremecer. Eram apenas olhos de plástico? Ou parecia que ele o observava? Naquela noite, Bruno levou o boneco para seu quarto. Colocou-o em cima da estante, ao lado de seus livros e action figures. À medida que a noite avançava, sons estranhos começaram a ecoar. Passos leves, risadas abafadas, como se alguém corresse pelo quarto, mas ao se virar, não havia ninguém. Pensando ser apenas sua imaginação, Bruno tentou dormir. No dia seguinte, percebeu que o boneco não estava na mesma posição. O braço que antes estava apoiado no peito agora estava estendido, apontando para a porta. Bruno sentiu um arrepio. Eu devo ter mexido sem perceber. Pensou, tentando se convencer. Mas nas noites seguintes o boneco se movia sozinho, aparecendo em diferentes lugares do quarto, sempre observando. As coisas pioraram quando Bruno começou a ouvir sussurros. Inicialmente eram quase imperceptíveis, vindos do canto do quarto. Palavras desconexas. Brincar, ficar, você. Ele acordava suado, e o boneco parecia sorrir ainda mais, como se estivesse satisfeito. A câmera de seu celular, que Bruno usava para gravar vídeos para o TikTok, começou a registrar movimentos estranhos. Em uma filmagem, o boneco estava de costas. No minuto seguinte, aparecia de frente, com o sorriso ligeiramente torto, e os olhos. Os olhos pareciam vivos, brilhando à luz fraca do quarto. Tentando se livrar dele, Bruno jogou o boneco no lixo. Pela manhã, ele estava de volta sobre a mesa do quarto, como se tivesse atravessado paredes. Desesperado, chamou a avó, que franziu o senho. Esse boneco não traz boas lembranças, Bruno. Eu não queria que você mexesse nele. Mas é só um brinquedo, vó. Não pode se mover sozinho. Você não entende. Ele nunca se foi. A avó contou então uma história que Bruno não conhecia.
O boneco fofão original era parte de um programa de TV que desapareceu misteriosamente nos anos 80. Os episódios foram proibidos porque crianças relatavam pesadelos intensos e, em alguns casos, sumiços estranhos. Os pais dos envolvidos afirmavam que o boneco ganhava vida e atraía os filhos para lugares desconhecidos. A partir desse momento, Bruno passou a observar o boneco com medo constante. Ele começou a notar detalhes. O cabelo se mexia sozinho, os olhos pareciam segui-lo pela casa, e o sorriso se transformava em algo mais sinistro quando ele estava sozinho. Uma noite, incapaz de suportar mais, Bruno decidiu destruir o boneco. Pegou um martelo e desferiu golpes sobre ele, mas o boneco permanecia intacto, como se fosse feito de algo além do mundo físico. Ao tentar jogá-lo no fogo, o boneco fofão caiu no chão e abriu a boca. Uma risada rouca, terrivelmente distorcida, ecoou pelo quarto. Bruno recuou tropeçando e caindo enquanto o boneco avançava sozinho, rastejando pelo chão, os olhos fixos nele. No instante em que Bruno gritou, as luzes se apagaram. Quando elas voltaram, ele estava sozinho no quarto. O boneco desapareceu, mas no espelho, um reflexo. O sorriso do boneco fofão aparecia atrás de seu próprio reflexo, imóvel. Nos dias seguintes, Bruno começou a notar pequenas mudanças em si mesmo. Pesadelos se tornaram constantes, e ele acordava com arranhões nos braços que não lembrava de ter feito. À noite ouvia passos no corredor, risadas ecoando, e o som de algo rolando pelo chão do quarto. Cada vez que acendia a luz, não havia nada. Mas ele sabia que o boneco estava ali. Sempre estava. Desesperado, decidiu contar a história para amigos, mas nenhum acreditou. Alguns até riram, sugerindo que ele estava inventando tudo por atenção. Até que, uma manhã, uma das amigas desapareceu. Deixou para trás apenas uma câmera e um bilhete rasgado. Ele quer brincar. Bruno percebeu então que não poderia lutar sozinho. Decidiu retornar à casa da avó, onde encontrou mais bonecos fofão, cada um com um olhar mais perturbador que o outro. Ela explicou com voz trêmula. Eles não podem ser destruídos. Não podem ser vendidos, nem jogados fora. Eles escolhem suas vítimas. E agora você é uma delas. O boneco fofão de Bruno apareceu no corredor, imóvel, como se tivesse sempre estado lá. Mas os olhos agora se moviam, seguindo cada passo dele. O sorriso aumentava, mais largo e grotesco, e a risada ecoava em sua mente, mesmo quando ninguém estava por perto. Ele tentou fugir. Correu pela rua, pela cidade, mas em cada janela, em cada reflexo, via o boneco fofão o observando. E então, em um instante, ele percebeu. O boneco nunca precisava se mover. Ele podia aparecer em qualquer lugar que Bruno olhasse, em qualquer sombra que se aproximasse. Sempre perto, sempre esperando. O último vídeo do celular de Bruno mostra apenas seu quarto vazio, mas se você prestar atenção em um canto escuro, há uma silhueta com bochechas rosadas, cabelos volumosos e um sorriso que não deveria existir. E às vezes, quando você está sozinho em seu quarto, escuta um sussurro vindo do canto. Quer brincar? O boneco fofão nunca foi apenas um brinquedo. Ele é paciência, espera e um aviso. Alguns sorrisos nunca desaparecem. Eles apenas esperam por você. O guardião da escuridão. Melissa sempre teve fascínio por brinquedos antigos. Passava horas no sótão da casa de sua avó, explorando caixas empoeiradas cheias de bonecas de porcelana, carrinhos de madeira e ursos de pelúcia amarelados pelo tempo. Mas havia um boneco que se destacava de todos os outros. Ele não era bonito como os que se encontravam nas lojas. Seu rosto pintado à mão tinha traços severos, olhos de vidro que pareciam observá-la com atenção e roupas de tecido já gasto, costuradas de forma primorosa. Na etiqueta da roupa estava escrito Conrado. Melissa se sentiu imediatamente atraída por ele. Havia algo estranhamente familiar naquele brinquedo, como se ele soubesse algo que ela ainda não podia compreender. Sua avó, ao vê-la segurando o boneco, arregalou os olhos. Melissa, melhor deixar esse aqui. Disse a voz trêmula. Por quê? Perguntou a menina curiosa. Ele não é como os outros. Apenas deixe-o onde está. Mas curiosidade era algo que Melissa não conseguia controlar. Com cuidado, levou Conrado para o quarto dela, ignorando a inquietação que parecia percorrer a espinha da avó. Na primeira noite, tudo parecia normal. Mas ao acordar, Melissa percebeu que o boneco não estava no mesmo lugar em que o havia deixado. No início, pensou que tivesse caído da prateleira.
Colocou-o de volta e tentou ignorar o incidente. Mas isso se repetiu nas noites seguintes. O boneco aparecia em lugares impossíveis, em cima da mesa de estudo, sentado à beira da cama, olhando-a com aqueles olhos de vidro que agora pareciam mais penetrantes do que nunca. Logo começaram a ocorrer pequenas coisas que Melissa não podia explicar. Brinquedos caíam sozinhos, portas rangiam no meio da noite. E uma sensação de frio percorreu o quarto como se uma presença estivesse sempre ali. Conrado parecia observar cada movimento, cada respiração. Uma noite, Melissa acordou com um sussurro abafado, quase inaudível. Melissa. Ela sentou-se na cama, ofegante. A lua iluminava o quarto, e lá estava ele sentado no chão, com o olhar fixo nela. Mas a boca do boneco se movia, mesmo que sua voz fosse apenas um sussurro. Melissa, você me libertará. O coração dela disparou. Tremendo, tentou se convencer de que era apenas um sonho. Mas, no dia seguinte, encontrou marcas de arranhões na parede, pequenas e profundas, como se alguém tivesse tentado se libertar de dentro do quarto. Os acontecimentos ficaram cada vez mais intensos. Melissa começou a ouvir passos à noite, portas batendo, risadas infantis ecoando pelo corredor vazio. As amigas começaram a evitar sua companhia, assustadas com o tom perturbador das histórias que ela contava. Os pais, incrédulos, atribuíam tudo à imaginação fértil da filha. Uma tarde, Melissa decidiu pesquisar a origem do boneco. Visitou a antiga loja de antiguidades na cidade, onde descobriu que Conrado havia sido fabricado em meados de 1920 por um artesão famoso por criar bonecos protetores de família. No entanto, relatos antigos contavam que muitas famílias que possuíam esses bonecos sofreram mortes misteriosas, desaparecimentos inexplicáveis. Alguns registros mencionavam que o boneco não suportava ser negligenciado e buscava vingança por qualquer descuido, tornando-se uma presença cada vez mais sombria e agressiva. Assustada, Melissa decidiu se livrar de Conrado. Tentou jogá-lo fora, enterrá-lo no quintal, queimá-lo. Mas todas as manhãs, ele reaparecia no quarto, limpo e impecável, com um sorriso mais intenso do que nunca. Era como se estivesse zombando dela. As noites tornaram-se insuportáveis. O boneco começou a se mover sozinho, andar pelo quarto, e as vozes que antes eram sussurros agora gritavam pelo silêncio da casa. Melissa, abra a porta, me liberte! A presença de Conrado começou a afetar Melissa mentalmente. Ela se tornava cada vez mais isolada, incapaz de dormir, e via sombras se movendo pelo canto dos olhos. Até que, numa madrugada de tempestade, algo mudou para sempre. Melissa acordou em seu quarto com a casa em silêncio absoluto. Conrado estava sentado na cama, suas mãos de porcelana apoiadas no ombro dela, fria como o mármore. Mas havia algo diferente. Os olhos brilhavam com uma luz vermelha intensa, e sua boca se abriu em um sorriso horrível, revelando dentes que jamais estiveram ali antes. Melissa, você prometeu me libertar. Agora é a hora. Antes que pudesse reagir, o boneco agarrou seu braço com uma força sobre-humana. Ela tentou gritar, mas nenhum som saiu. O quarto girava, as paredes se esticavam e deformavam, e vozes antigas, de crianças e adultos, sussurravam em coro, amaldiçoando quem ousasse ignorar Conrado. Quando Melissa finalmente acordou, estava em um lugar completamente diferente. Um sótão desconhecido, cheio de bonecos antigos, todos olhando para ela com olhos vazios. No centro, Conrado se erguia, mais imponente do que jamais fora, e falou com uma voz que não era só sua. Bem-vinda à coleção, Melissa. Agora você é minha para sempre. Desde aquele dia, ninguém mais viu Melissa. A casa foi abandonada, mas os vizinhos relatam ouvir passos e risadas de criança à noite. E algumas vezes, um boneco de porcelana aparece no parapeito da janela, observando quem passa, com um sorriso que parece prometer que a qualquer momento ele pode sair para buscar sua próxima vítima. Os anos se passaram e a casa de Melissa tornou-se uma lenda na vizinhança. Crianças passavam apavoradas pelo portão enferrujado, sussurrando entre si sobre o boneco que anda sozinho. Mas ninguém jamais ousou entrar. Até a chegada de Daniel, um jovem curioso, fascinado por histórias de assombrações. Ele ouviu falar do boneco e decidiu que iria provar que tudo não passava de um mito. Entrou na casa ao entardecer, câmera em mãos, registrando cada cômodo empoeirado. O ar estava pesado, e uma sensação de frio percorreu sua espinha assim que atravessou a porta da sala. Ao subir para o sótão, ouviu um leve tilintar.
algo caindo. Ele se virou e lá estava. Conrado, sentado no canto, exatamente como as descrições, com seus olhos de vidro refletindo a luz fraca da lanterna. Daniel sorriu nervosamente. É só um boneco, Murmurou, tentando se convencer. Mas quando deu um passo adiante, Conrado se levantou. Seus movimentos eram rápidos, quase humanos, e a expressão antes imóvel agora era um sorriso cruel e vivo. A câmera caiu, registrando apenas flashes de terror. O boneco atravessando o sótão sem tocar o chão. Portas batendo sozinhas, sombras se contorcendo pelas paredes. Daniel tentou correr, mas a escada parecia se alongar, como se a casa estivesse viva, impedindo sua fuga. Ouviu vozes distantes. Crianças rindo, sussurrando seu nome. Ele tropeçou e caiu, e no instante seguinte sentiu mãos geladas envolvendo seus pulsos. Você também vai se juntar a nós. Sussurrou Conrado, enquanto olhos antigos, familiares, surgiam entre a escuridão. Melissa estava lá. Ou melhor, algo que havia sido Melissa, seu corpo agora parte do sótão, preso entre bonecos e sombras, observando com olhos vazios e assustadores. A última coisa que Daniel viu antes da escuridão engoli-lo completamente foi o sorriso de Conrado se alargando ainda mais, e as risadas de inúmeras crianças ecoando como se fossem um coro sinistro. No dia seguinte, a vizinhança percebeu que o portão estava aberto, mas Daniel jamais foi encontrado. E nos dias que se seguiram, algumas pessoas começaram a notar um novo detalhe. Entre os bonecos antigos no sótão, agora havia um novo rosto, de um jovem rapaz, com os olhos fixos e vazios, sentado perfeitamente imóvel, observando. A casa continua lá, silenciosa, esperando. E à noite, aqueles que passam pelo portão podem ver, se olharem de relance, Conrado na janela, sorrindo, como se tivesse escolhido a próxima vítima. O guardião da escuridão não descansa. Ele só espera. E ninguém que entra lá sai realmente livre. O urso que nunca dormia. Marina tinha 22 anos quando recebeu o presente. Não era aniversário, nem data especial. O pacote chegou pelo correio sem remetente, envolto em um papel grosso e amarelado, com um laço vermelho desbotado. A caixa exalava um cheiro estranho, uma mistura de poeira, mofo e algo que lembrava ferro enferrujado. Dentro, cuidadosamente acomodado, estava um urso de pelúcia. Ele não era novo. O tecido estava gasto em alguns pontos, os pelos amassados, mas ainda assim parecia intacto, como se tivesse resistido a décadas de manuseio. Seus olhos de vidro eram grandes demais, escuros e profundos, refletindo a luz de forma incômoda. O sorriso costurado tinha um leve desnível, dando a impressão de que o urso zombava discretamente de quem o observasse. Marina não se lembrava de ter comentado com ninguém que gostava de bichos de pelúcia. Na verdade, desde criança nunca tivera grande apego a eles. Mesmo assim, achou o gesto curioso. Pensou que poderia ser um presente da tia, que sempre mandava coisas antigas de família. Decidiu colocá-lo na prateleira do quarto, ao lado dos livros. Na primeira noite, Marina percebeu algo estranho. Enquanto tentava adormecer, jurou ter ouvido um leve som de arrastar no quarto. Abriu os olhos, esperando ver o gato mexendo em alguma coisa, mas não havia nada. O silêncio reinava, exceto pelo tic-tac abafado do relógio. Quando olhou para a prateleira, sentiu um calafrio. O urso parecia estar virado para a cama. Ela tinha certeza de que o deixara olhando para a parede. Deve ter sido impressão minha, Murmurou, virando-se para dormir. Na noite seguinte, a sensação se intensificou. Marina acordou no meio da madrugada, sem motivo aparente, e viu o urso. Ele não estava mais na prateleira, mas sobre a escrivaninha perto da janela. O coração disparou. Alguém entrou aqui? Pensou apavorada, mas a porta estava trancada por dentro e a janela fechada. Com mãos trêmulas, pegou o urso e o devolveu à prateleira, tentando se convencer de que talvez tivesse colocado ali sem perceber. Ainda assim, o sono não voltou. Cada vez que fechava os olhos, a sensação de estar sendo observada queimava sua nuca. Nos dias seguintes, os fenômenos aumentaram. O urso mudava de posição constantemente. Às vezes aparecia sentado na cadeira, outras vezes caído no chão, como se tivesse andado e tropeçado. Em algumas manhãs, Marina acordava com ele ao lado da cama, deitado de frente para ela, olhos fixos. Começou a sonhar com ele. Nos sonhos, o urso estava em pé, do tamanho de uma pessoa, sempre parado à porta do quarto, com aquele sorriso torto e olhos brilhando no escuro.
Às vezes caminhava até a cama, e ela sentia o peso dele sobre seu corpo, como se o tecido tivesse se transformado em carne. Acordava suada, sem conseguir respirar, e sempre havia marcas vermelhas em seus braços, como se pequenas garras a tivessem arranhado. Marina decidiu que precisava se livrar dele. Colocou o urso em uma sacola e jogou no lixo da rua, respirando aliviada. Mas naquela noite, o pesadelo voltou, mais intenso. No sonho, ela via a rua em frente à sua casa, o saco rasgado e o urso caminhando lentamente até a porta, com um sorriso ainda mais largo. Acordou sobressaltada, e o coração quase parou quando viu o urso sentado na cadeira do quarto, sujo de folhas secas e poeira. Na manhã seguinte, foi até a casa da tia para perguntar se tinha sido ela a enviar aquele presente. Mas a tia jurou que não. Na verdade, quando Marina descreveu o urso, a tia empalideceu. Esse urso, ele era do seu primo Lucas. Marina não se lembrava direito do primo, apenas de que ele havia morrido quando tinha uns 6 anos. Ele não se desgrudava desse brinquedo? Continuou a tia, a voz embargada. Mas, depois da morte dele, ninguém quis ficar com aquilo. Diziam que o urso mexia sozinho, que aparecia em lugares diferentes da casa. Eu achei que tínhamos nos livrado dele. Como ele foi parar com você? Marina não soube responder. Naquela noite, o pesadelo se repetiu. Mas agora o urso falava. Sua voz era fina, infantil, quase doce. Você não devia ter me deixado no lixo, Marina. Eu sou da família. Agora, vou ficar com você para sempre. Ela acordou gritando, mas não estava sozinha no quarto. O urso estava de pé, encostado na beira da cama. Seu braço de pelúcia se movia, trêmulo, mas firme, como se tentasse subir no colchão. O sorriso costurado parecia mais largo. Os olhos brilhavam com uma vida sombria. Marina agarrou o brinquedo e correu até a cozinha, jogando-o dentro do forno aceso. O cheiro de tecido queimando tomou o ar. O urso se contorceu, soltando estalos horríveis, como se ossos se quebrassem dentro dele. Marina chorava segurando a porta do forno, enquanto o brinquedo se desfazia em cinzas. O silêncio voltou. Durante dias, nada aconteceu. O quarto parecia mais leve, a casa finalmente tranquila. Marina achou que tudo havia acabado. Mas, certa madrugada, acordou com um peso no peito. Não conseguia se mexer, como se alguém a segurasse. Abriu os olhos e o viu. O urso, inteiro novamente, sentado sobre seu corpo. O sorriso era mais largo do que nunca, rasgando o rosto costurado. Ele se inclinou, aproximando os olhos de vidro nos dela e sussurrou. Eu nunca durmo, Marina. E agora, nem você vai. Na manhã seguinte, os vizinhos estranharam o silêncio na casa. Chamaram a polícia, que arrombou a porta. Marina estava na cama, os olhos abertos, fixos, como se tivesse morrido de susto. No colo dela, repousava um urso de pelúcia, impecável, com o mesmo sorriso costurado e os olhos negros brilhando sob a luz da manhã. A boneca do lixo. No bairro de Ravenwood, uma jovem chamada Lúcia costumava caminhar pelas ruas desertas depois do trabalho. Ela gostava do silêncio da noite, quando as luzes dos postes mal iluminavam as calçadas e o vento soprava como se carregasse sussurros. Numa dessas caminhadas, algo no canto de uma rua chamou sua atenção. Uma boneca jogada em um caixote de lixo. A boneca era antiga, com cabelos de fios enegrecidos e olhos de vidro que refletiam a luz de maneira estranha. O vestido estava rasgado e sujo, mas havia algo nela que parecia viva. Lúcia hesitou, mas a curiosidade venceu. Pegou a boneca e a levou para casa, pensando que talvez pudesse restaurá-la ou vendê-la em alguma loja de antiguidades. Nos primeiros dias, nada parecia fora do normal. Lúcia colocava a boneca na prateleira do quarto, onde os olhos de vidro pareciam apenas encará-la de forma inofensiva. Mas, lentamente, coisas começaram a acontecer. Objetos mudavam de lugar. Portas que ela tinha certeza de ter fechado se encontravam abertas, e uma sensação fria percorreu o quarto à noite. Uma madrugada, Lúcia acordou com um barulho de sussurros. A voz era fina, quase infantil, e parecia vir da prateleira. Tremendo, ela se aproximou e encontrou a boneca deitada em posição diferente da que a havia deixado. Era impossível. Ela tinha certeza de que a boneca não se mexera. Na manhã seguinte, Lúcia tentou se convencer de que tudo era fruto de sua imaginação. Mas quando olhou para a boneca, viu que o vestido, antes rasgado, estava agora limpo e perfeitamente costurado. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela decidiu pesquisar sobre a boneca, mas não encontrou nada que a ajudasse a entender.
Com o passar das semanas, a presença da boneca se tornou mais intensa. À noite, Lúcia ouvia passos pequenos pelo quarto e o som de risadas infantis. Mas sempre que acendia a luz, o quarto estava vazio. As sombras pareciam se alongar de forma antinatural e, às vezes, ela jurava que os olhos da boneca seguiam cada movimento seu. Uma noite, determinada a se livrar do objeto, Lúcia colocou a boneca dentro de um saco de lixo e levou até a rua. Jogou-a no primeiro container que encontrou, esperando que o pesadelo terminasse. Mas ao voltar para casa, encontrou a boneca novamente na prateleira, com um sorriso sutil que antes não existia. Desesperada, Lúcia procurou ajuda. Leu sobre rituais de proteção, tentou selar a boneca em caixas e até queimou velas de proteção, mas nada parecia funcionar. Cada tentativa de se afastar da boneca fazia com que ela se aproximasse ainda mais, como se alimentasse do medo que Lúcia sentia. Com o tempo, a presença da boneca começou a afetar sua mente. Ela ouvia sussurros que a chamavam pelo nome, pedindo companhia e atenção. As paredes do quarto pareciam pulsar, e a boneca às vezes aparecia em lugares onde Lúcia jamais poderia tê-la colocado. As pessoas ao redor começaram a perceber mudanças. Amigos relataram ouvir risadas de criança no apartamento, mesmo quando Lúcia estava sozinha. Um dia, durante uma noite de tempestade, Lúcia acordou e encontrou a boneca sentada na cama, segurando um caderno antigo que não pertencia a ela. Ao abrir, descobriu páginas escritas com sua própria letra, descrevendo acontecimentos que ainda não tinham ocorrido, como se a boneca estivesse adivinhando seus pensamentos e ações. A situação se tornou insustentável. Lúcia começou a perder o sono, a ficar doente, e a sensação de ser observada se intensificava a cada minuto. Decidiu então confrontar a boneca. Falou com ela, gritando e implorando para que a deixasse em paz. Mas a resposta veio de forma silenciosa e aterradora. Na manhã seguinte, seu reflexo no espelho não mostrava apenas a própria imagem, mas também o rosto da boneca atrás dela, sorrindo. A última noite de Lúcia foi marcada por terror absoluto. Vozes multiplicadas ecoavam pelo apartamento, objetos voavam e portas batiam sozinhas. Quando os vizinhos chamaram a polícia na manhã seguinte, encontraram o apartamento vazio, exceto pela boneca, sentada no centro da sala, com os olhos de vidro brilhando de forma quase viva. Ninguém jamais viu Lúcia novamente. Alguns dizem que ela ainda vagueia pela cidade, procurando uma forma de libertar sua mente da boneca, enquanto outras testemunhas afirmam que, em noites de vento, podem ouvir risadas infantis vindas do apartamento abandonado. A boneca continua lá, intacta, esperando pacientemente sua próxima vítima. E assim a boneca do lixo, que parecia inofensiva à primeira vista, mostrou que nem todo objeto encontrado no abandono deve ser levado para casa. Algumas coisas, quando carregam a dor e a malícia de vidas passadas, nunca podem ser esquecidas.